Olá, turma. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Vamos finalizar as questões aí que foram propostas da página 88, finalizar com a questão de número 32, perfeito? Que é uma questão do Instituto de Aeronáutica de São Paulo, que diz assim: sejam A 00, B 0 e 6 e C 4, 3, né? Vértice de um triângulo. Aqui são os pontos, né? Que são vértices de um triângulo. Ele quer saber o seguinte: a distância do baricentro, então, baricentro, nós já conhecemos o que é o baricentro do triângulo, certo? A distância desse baricentro ao vértice A em unidade de distância é. Aí nós temos as alternativas de A a E, perfeito? Então, qual a ideia? Nós temos aqui já o esboço de um triângulo com o vértice A, B, C, que são os pontos que são dados no enunciado, tá? E lá no meio desse triângulo, a gente vai ter o baricentro, que a gente vai chamar aqui de G, perfeito? Então, qual é a distância desse baricentro até, olha só, até o vértice A, certo? Qual é a medida aí, no caso desse segmento AG, tá certo? A gente pode dizer que aqui é o segmento AG, certo? A gente quer saber o tamanho desse segmento, né, que é uma reta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bora lembrar aqui o teorema do baricentro, né? Como é que a gente encontra o x e o y desse ponto do baricentro? Bem tranquilo, olha só. Em um triângulo, né? Nós temos o seguinte, ó, se G é o baricentro de um triângulo, sendo que A, B e C são os vértices desse triângulo, para me encontrar o x desse baricentro, eu pego o x do A, o x do B, o x do C e divido por 3, faço ali a média aritmética. Para encontrar o y do baricentro, eu faço o y do A, mais o y do B, mais o y do C, divido por 3. Também faço a média, certo? Então é assim que a gente encontra as coordenadas do baricentro. Bora encontrar a coordenada do baricentro? A gente já consegue fazer isso. Primeiramente, bora encontrar aqui o x do baricentro, olha só. O x de G do baricentro, como eu disse, é o x de A, mais x de B, mais x de C. O x de A é 0, o x de B também é 0, e o x de C é 4. Então, vai sobrar o 4 sobre 3. Então, o x do baricentro é 4 terços. Para fazer o mesmo para o y do baricentro, substituindo as informações. O y do A é 0, y do B é 6 e o y do C é 3. Então, vai ficar assim, ó. 6 mais 3 dá 9. Dividido por 3 vai dar 3, certo? Então, o 3 é o y do baricentro. Então, o baricentro ele vai ter coordenadas 4 sobre 3 e 3. Então, tá aqui, ó, coordenada do baricentro. Então, o que a gente faz agora, pessoal? Muito bem. A gente vai trabalhar com a fórmula que a gente já viu, que é a fórmula da distância entre dois pontos, né? Porque eu quero justamente isso, a distância desse ponto G até esse ponto aqui A, que é a origem, né, do plano cartesiano, o ponto 0, 0. Então, basicamente, a gente vai utilizar aquela fórmula da distância entre dois pontos, né? Que diz que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de, dentro do parênteses, ó, x1 menos x2, tudo isso elevado a 2, mais y1 menos y2, tudo isso elevado a 2. Perfeito? Então, bora substituir as informações. O x1, que é o x do ponto A, é 0, tá aqui. O x2, que é o x do ponto G, tá aqui, ó, 4 terços, tá? Tudo isso ao quadrado, mais o y do A, que é o y1, ó, 0, e o y2, que é o y do ponto G, que é 3, tá aqui. Tudo isso ao quadrado. Como é que vai ficar isso daí? Fica o seguinte, ó, aqui dentro vai ficar o menos 4 sobre 3. 4 elevado a 2 dá 16, 3 elevado a 2 dá 9. E aqui no segundo membro, ó, fica menos 3 elevado a 2, que é menos 3 vezes menos 3, que é 9 positivo. Resolvendo isso daqui, a gente poderia fazer o seguinte, olha só. Resolvendo isso daí, a gente vai ter, ó, o seguinte, ó, faz assim, ó. Tá vendo esse 9 aqui? A gente vai pegar esse 9 e multiplicar por esse outro 9, tá certo? A gente vai fazer aqui a multiplicação, certo? Ó, 9 vezes 9 dá 81. E o 9 aqui de baixo, ele é exatamente o denominador, perfeito? Comum de 16 e 81. Show de bola? Perfeito. Então, agora é só somar, ó. 16 mais 81
Muito simples, porque ó, 10 mais 81 dá 91, com 6 dá 97. Então, a distância vai ser exatamente raiz quadrada de 97 sobre 3. E se a gente retornar lá no início da questão, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra B, de baixinho. Olha só que maravilha. Então, marca aí a letra B, 97 sobre 3. Perfeito? Maravilha.